Estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Como que vai funcionar isso aqui? Deixa eu só arrumar aqui. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ler alguns trechos, algumas partes, e aí nós vamos discutir, debater, eu vou trazer o meu conhecimento. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Eu vou pôr nessa parte do sumário. Olha lá. Ó. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vamos lá. Vivemos num mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda, são alguns exemplos dos milhares de polos opostos que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance, ou seja, para existir um desses pontos, um desses polos, tem que existir o outro, senão não existiria nenhum nem outro. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As principais envolvem aspectos essenciais. Isso aqui é interessante pra caramba. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: da mesma forma que você tem algumas regras fora de você, externo de você, para o dinheiro, você também vai ter as regras internas dentro de você para conseguir a tal fortuna, o tal dinheiro. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégia de investimentos. Aqui ele está falando das regras externas. É o conhecimento que você tem sobre determinada coisa, sobre algo, e depois ele vai começar a falar das regras internas que nós temos que ter dentro de nós. Financeira, mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, se um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Deixa eu ler de novo. Ó. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. O que ele está falando aqui? Quando você tem as melhores ferramentas, se você não tiver a habilidade, o conhecimento, a maestria para administrar aquelas ferramentas, então nada vai adiantar. Um vai complementar o outro. Você tem que ter tanto a ferramenta quanto a maestria para utilizar aquela ferramenta. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou lendo, vou fazendo alguns pontos, o que eu achar mais importante eu paro e vou pontuando. Lembrando que é o livro Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive eu fiz um treinamento voltado 100% no conhecimento desse livro aqui. Eu tenho outros livros que eu também pretendo fazer mais estudos para poder trazer, mas o treinamento que eu fiz aqui, sinceramente, ficou muito bom. Eu dediquei bastante tempo a ele. Depois dá uma olhada no link da minha bio. Eu não vou ficar colocando link aqui nem nada, não. Depois visita o link na bio. Vamos continuar. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? Isso aqui é bem interessante. Quando a gente começa a estudar a mente, começa a estudar o poder da mente, do subconsciente, a gente começa a estudar isso tudo, muitas pessoas começam a colocar como se fosse simples, fácil, é só pensar e já era. Não. Aqui, logo no início, ele já começa a te atribuir tudo isso. Ele começa a perguntar quem é você. Você é capaz de fazer isso? Você consegue fazer isso? Você já pensou sobre si mesmo? Ou seja, a gente tem que começar a analisar nós mesmos. Eu tenho que começar a analisar a minha pessoa, as minhas capacidades, as minhas habilidades, as minhas competências. E por que você tem que começar a analisar isso tudo? Porque sem essa análise interna, sem essa análise profunda, como que você vai saber o que você precisa melhorar? O que você precisa aperfeiçoar? Não tem como. Enquanto nós, todos nós, isso é independente do que você vai fazer, independente do que você está buscando, se você não fizer uma autoanálise de si mesmo em todas as áreas da sua vida, como que você vai melhorar? É impossível. Não tem como você melhorar em algo que você não sabe como que está. Porque às vezes para você já está bom, mas na realidade não está. Você acha que está bom e não está. E para você, às vezes, na sua mente, na sua cabeça, algo está ruim, só que na realidade aquilo ali já é o bom. Então a gente tem que parar, nós temos que nos analisar, concentrar exatamente no que nós queremos, e aí sim, nós vamos começar a nos ajustar para adquirir aquilo que a gente quer.
ou aquilo que nós desejamos, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, pessoal. Beleza, bora continuar então, Vamos continuar a leitura. Esse livro aqui, ele é muito bom mesmo. Eu recomendo a todos a terem um exemplar dele. Para você que quer aprofundar, conseguir entender mais, porque muitas das vezes a gente precisa de uma certa ajuda, uma certa orientação em relação a tudo que nós estamos passando e que o livro quer nos mostrar todo o conhecimento. Mais uma vez, eu vou só falar, eu não vou ficar colocando nada aqui. Depois visita o link que está na minha bio, porque eu fiz um treinamento voltado para esse livro e é muito bom. Eu dediquei bastante tempo, muito tempo mesmo, tanto é que só agora que eu consegui lançar esse treinamento, porque foi pesado eu fazer ele, sinceramente, muito pesado. Vamos continuar. Se alguém tiver o livro e quiser acompanhar, eu estou na página 10. Eu vou continuar aqui. O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Olha essa frase. Presta bastante atenção nessa frase. O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Ele atribui 3 coisas aqui excepcionais. Ele fala do caráter, pensamento e crença. Ou seja, o mau caráter, não adianta você achar que ele vai sempre se dar bem. Não, pode tirar isso da sua cabeça. Porque é o seguinte, o mau caráter, ele pode até ganhar um certo dinheiro, ele pode até ter uma certa vida, uma estabilidade, mas vai por mim. Paz e tranquilidade ele nunca vai ter. Nunca, nunca, não tem como. Eu conheço um cara que ele vive dando golpe nos outros. Infelizmente eu tive o desprazer de conhecer ele. O desprazer. Ele sempre engana os outros. Eu não vou nem comentar com o que ele trabalha. Ele trabalha com manutenção, algum tipo de manutenção. Eu não quero expor muito aqui, né? Porque todo mundo aqui já conhece ele. E aí ele sempre mente, sempre dá o golpe em alguém. Vai dar uma manutenção em certo equipamento, fala que não tem, para poder comprar esse equipamento mais barato e depois vender esse equipamento. Resumindo, a vida desse cara é um inferno. Eu sei porque eu conheço as pessoas que até moram com ele e a vida dele é um inferno. Então, não pensa você que essas pessoas que são mau caráter, que demonstram que estão com dinheiro, que demonstram que a vida é boa, não é. Não cai nessa. Eles podem até ter uma vida financeira boa, mas a vida pessoal deles, a paz deles, eles não têm. Isso eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Então não seja um mau caráter. Não seja um mau caráter. E ele também vai aprofundar sobre os pensamentos e sobre os paradigmas. Paradigma é algo que vai transformar a sua vida por completo. E quando eu falo transformar, pode transformar tanto para o bem quanto para o mal. O mal que eu tô falando não é você ser uma pessoa ruim nesse caso, mas é te prejudicar em busca da sua vida financeira, em busca da sua prosperidade. Você vai entender o porquê. Por isso nós temos que trabalhar muito a nossa mente. Muito, muito, mas muito mesmo. Porque os paradigmas, eles estão aqui dentro. Os paradigmas da nossa vida, desde a infância até hoje, estão aqui dentro. Se a gente não mudar isso aqui, não adianta, você não vai conseguir mudar a sua vida, não. Você pode até ganhar dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai perder ele rápido, muito rápido mesmo. Vamos continuar ainda na página 10. Igual eu falei, esse livro ele é sensacional, ele é maravilhoso, ele tem muita coisa para ser estudada. E cada página dele, você não pode simplesmente pegar e ler a página. A página ela tem que ser estudada. Cada palavra, cada frase, cada estrofe, tudo aqui ela tem que ser estudado. Você não pode simplesmente ler e passar batido, não. Vamos continuar então. Vamos lá. Stuart, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá pessoas até você. E quando elas aparecerem, fatore. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá pessoas até você. Ou seja, até que você consegue despertar, até que você consiga se libertar dos seus paradigmas, tem que ficar estudando, trabalhando cada vez mais. E isso vai, assim que você consegue despertar, isso vai começar a trazer pessoas até você. Vai começar a trazer pessoas até o seu negócio, vai começar a trazer pessoas até o seu vínculo familiar. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Tá, beleza, vamos continuar. Agora na página 11. Na página 11, tem algo escrito lá em cima, lá como se fosse o título, que é escrito da seguinte maneira: por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar?
Agora, você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Tá falando do modelo de dinheiro. É aquilo que eu acabei de falar. Às vezes você pode ganhar muito dinheiro, mas do nada, simplesmente você perde esse dinheiro, perde até mais. Você começa um negócio, começa bem e do nada vira um mau negócio. Isso aí acontece por causa do seu modelo de dinheiro. É como que o seu modelo de dinheiro está programado. Se ele estiver programado para receber pouco, quando você receber muito, quando você faturar muito, o seu modelo de dinheiro vai fazer de tudo para que você abaixe até o ponto em que está o seu modelo de dinheiro. Da mesma forma, se o seu modelo de dinheiro ele é alto, ele já está num nível alto, você faturou pouco, o seu modelo de dinheiro vai fazer de tudo para que você recupere tudo, ganhe tudo até chegar no ponto mais alto. É sempre assim. Fica oscilando para que você tenha aquela consistência ali. É onde o seu modelo de dinheiro trabalha. Vamos continuar. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobre isso aqui, ó. Eu acho que, se eu não me engano, ele fala lá na frente, mas isso aqui que explica muito as pessoas que ganham na loteria e logo perdem tudo, ficam pobres de novo. Tem gente que ganha milhões na loteria, e quando a pessoa ganha milhões, o nome já diz, né, a frase já diz, ela acabou virando uma milionária. Mas como ela não está preparada para receber esses milhões, o que acontece com ela? Perde tudo. Simples assim. Quando a pessoa recebe quantidade de dinheiro exorbitantes e ela não é acostumada com esse tipo de quantia, com essa quantidade de dinheiro, é muito provável em que ela vai perder tudo, ou pelo menos grande parte, porque ela não sabe administrar esse dinheiro, ela não está preparada para receber esse dinheiro, e é exatamente assim. Agora, vamos pegar um bilionário. Um bilionário fez um negócio e ganhou milhões com esse negócio. Esses milhões, para ele, é como se fosse nada. Ele é acostumado com bilhões. Isso não vai trazer nenhum problema para ele. Ele sabe administrar muito bem. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer com esse dinheiro. É isso que quer dizer. Nós temos que nos preparar internamente, antes de tudo, para aí sim poder receber a quantidade de dinheiro, receber essa prosperidade que nós estamos buscando. Não tem como você. Imagina você tem que guardar algo numa caixa. é, Deixa eu dar um exemplo. O que você tem que guardar nessa caixa, se não for bem selado, se não for bem fechado, vai sair por entre as beiradas da caixa. Porque a caixa não está bem preparada. Então, quando você começa a colocar ali o que você tem que colocar, o que você preparou para colocar, se a caixa não está bem preparada, que é o recipiente, se o recipiente não está bem preparado, se o recipiente contém furos, se o recipiente contém rachaduras, o que vai acontecer com aquilo que você está colocando ali? Vai sair de dentro do recipiente. E aí você acaba perdendo tudo, acaba tendo que começar tudo do zero de novo. É por isso que nós temos que nos preparar internamente, temos que preparar o recipiente. Nós somos um recipiente. Eu sou um recipiente de prosperidade, eu sou um recipiente de dinheiro, eu sou um recipiente de fortuna. Eu tenho que me preparar internamente para que receba tudo isso que eu estou almejando. Porque se eu não me preparar internamente, quando eu começar a receber, isso vale para tudo, vai começar a se esvair de mim e mais uma vez eu perdi tudo. Vamos continuar com a leitura.